2015 foi um ano muito problemático para a economia brasileira, agravada pela crise política. E a perspectiva para 2016 é de que será um ano bastante difícil. O senhor concorda com isso ou acha que há uma luz no final do túnel? Não, não existe, porque o modelo atual é o mesmo modelo que foi mantido até agora. Quer dizer, é impossível imaginar que haja uma reação da economia se não houver uma mudança na condução econômica. E o que está sendo colocado é praticamente a mesma coisa que fez esse ano. Portanto, talvez pela primeira vez aí na história recente do Brasil, nós vamos ter 2 anos de recessão, ou seja, um momento em que a produção, a geração de riqueza no país será menor por 2 anos seguidos. Existe alguma possibilidade de um 2016 melhor economicamente falando? Teria que ter uma mudança de postura. Nós temos que levar em conta que, apesar do recesso agora, nós teremos 2 impeachments pela frente. Uma discussão do impeachment do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Quando isso voltar ao noticiário, é evidente que as questões econômicas ficarão em plano secundário. Além disso, há que manter alguns programas sociais. Além disso, com queda na produção, há uma queda de arrecadação. Ou seja, o esforço do governo vai ter que ser sobrenatural. E não há nada indicando esse caminho para 2016. Agora, teremos uma grande variável que pode ajudar para que esse cenário seja revertido mais rapidamente, que é o controle efetivo da inflação. E eu explico melhor por quê. Como a inflação de 2015 vai fechar acima de 10%, para mantê-la dentro de um patamar razoável, isso seria algo próximo a 6%, o governo vai fazer um grande esforço de segurar o consumo. Ou seja, deveremos ter rodadas de aumento da taxa de juros. Com juros maior, o consumidor se afasta, as empresas terão momentos mais difíceis para enfrentarem as vendas, portanto, agrava a recessão. Se o governo efetivamente, durante 2016, começar a apurar índices de inflação cada vez menores, vai descontaminando inflações maiores e aí começa a ter o resgate da confiança interna. Com índices de inflação menores, é possível reduzir um pouco a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, ajuda nessa retomada da confiança e pode abrir uma janela, talvez lá para o final do ano 2016. Ou seja, se tudo que está sendo conduzido da economia não vai bem, o controle efetivo da inflação pode fazer a diferença para uma retomada de crescimento mais rápido. Outra questão que tomou conta das discussões em 2015 foi a inflação chegando e passando dos 10%. Para 2016, a previsão é que a inflação continue nesse patamar? Então, esse vai ser o grande esforço. Cerca de 60% dos preços da nossa economia, de alguma maneira, segue uma indexação. Vou pegar o caso de um aluguel residencial, comercial. Todo ano tem um reajuste. As tarifas públicas ou de concessão são reajustados anualmente, energia, pedágio, etc. E alguns preços seguem mecanismos internacionais, quer dizer, atrelado ao dólar. O dólar acabou tendo uma valorização aqui internamente. Ou seja, em tese seria assim, bem simploriamente falando, uma inflação de 10 em 2015 já joga uma inflação de quase 6 para 2016. Mas como esta talvez seja a principal missão do governo para acalmar o mercado, ou seja, trazer a inflação para dentro do limite máximo da meta, a meta é de 4,5%, com uma tolerância até 6,5%. Então, qual vai ser o esforço do governo? E aí custe o que custar, na minha visão. Ele vai, se precisar, aumentar os juros, segurar ainda um período de recessão, ele fará isso. Então, é possível, com juros mais altos, com essa paradeira da economia, com o desemprego crescente, com as pessoas mais cautelosas, com juros atraindo investidores para aplicar dinheiro, que haja um movimento a partir da queda da demanda, de tal sorte que a inflação, a partir do ano que vem, comece a perder fôlego. E nós vamos eliminando índices de inflação passadas mais elevados, incorporando índices de inflação menores. E aí, no ano fechado, poderemos chegar a alguma coisa entre 6% e 6,5%, que será uma grande vitória. Ou seja, voltaria a flutuar no limite máximo da meta. Diante dessas perspectivas, como vai ser o cenário de 2016 para o trabalhador, para o funcionário público, para o aposentado, para as pessoas que vivem o dia a dia da economia?
Nós temos que separar, e nós temos dentro do perfil da população economicamente ativa e aqueles que não estão mais na atividade, o aposentado e pensionista. Esse tem renda garantida, não teve atraso nenhum até agora, ele perde o poder aquisitivo porque a inflação é maior do que a reposição que ele tem da remuneração dele. Você tem os funcionários que operam no setor público. Esses também, salvo um atraso ou outro em alguma prefeitura, em algum estado, também tem uma renda garantida, sofrerão o efeito da inflação, porque eles não terão reajuste, mas continuam tendo renda. Quem é que vai ser e está sendo efetivamente afetado? É o trabalhador CLT, aquele de carteira registrada, aquele que depende do emprego formal do setor privado. Esse setor privado vem encolhendo. Nós temos aí números apontando para o encolhimento em certas organizações de 20% a 30%. Esse vai sofrer muito. Então ele vai ter o problema do desemprego dele, eventualmente de alguém da família. A informalidade vem crescendo. Quando eu não consigo um emprego formal, vou para a informalidade. Tem gente perdendo emprego na indústria, se precarizando, indo para empregos menores, com remuneração menor. Então, estas famílias, e todas as outras também, terão que fazer mais com menos. Vão ter que recolher um pouco, rever o seu padrão de vida, refazer as contas daquilo que é fundamental para a sua sustentação, priorizar os gastos fundamentais para uma família ter uma vida digna. Então, honrar a prestação da casa, ter muito criatividade na culinária, abrir mão de viagens de lazer, enfim, trabalhar dentro de um limite em que a renda permita, e se não tiver renda, buscar isso, nem que seja com bico, para poder suportar esse momento. Só não fazer compromissos financeiros de longa duração. Se for comprar um bem, juntar esse dinheiro, conversar muito com os entes da família, ter diálogo, mostrar a real situação para que todos possam ser solidários.